Você está ligado que um gerador parado na hora errada pode parar uma operação inteira. E na maioria das vezes isso acontece por uma falha simples que poderia ter sido evitada, se o técnico tivesse seguido o checklist completo. Mas eu não estou falando de qualquer checklist não. Eu estou falando daquele que realmente guia a inspeção, que te ajuda a enxergar o que está acontecendo com o equipamento e que serve de histórico para planejar as próximas manutenções. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que o checklist de gerador de energia precisa ter para ser completo de verdade. A gente vai passar por todas as etapas da inspeção, o que olhar em cada uma delas, os erros mais comuns que eu vejo em campo e como resolver isso na prática. E ao longo do vídeo, eu também vou te mostrar materiais gratuitos que te ajudam a aplicar tudo isso no dia a dia. Checklists prontos, planos de manutenção e até um modelo digital para usar dentro de um aplicativo. E o que é e por que um checklist é indispensável? Você sabe o que eu acho curioso? A maioria dos técnicos que a gente conhece por aí trabalha com geradores há muitos anos, mas poucos têm um checklist realmente estruturado. Às vezes o cara anota no caderno, marca nos itens no WhatsApp e acha que está tudo certo. Mas o problema é que o gerador é um equipamento crítico. Se você esquece uma etapa, não tem segunda chance. O custo é altíssimo. E você sabe do que eu estou falando, né? O checklist é o que garante que nenhum detalhe passe batido. E ele tem três funções principais. A primeira é padronizar o trabalho. Quem faz a manutenção hoje segue a mesma linha de quem vai fazer no mês que vem. A segunda é registrar evidências. Quando o cliente questiona um problema, você tem prova do que foi verificado e do que foi entregue. E o terceiro é, claro, gerar dados. Esses dados alimentam o plano de manutenção, ajudam o gestor a planejar parada de máquina e até prever falhas antes que elas aconteçam. Ou seja, checklist é ferramenta de proteção, tanto para quem executa quanto para quem contrata. Vamos pensar juntos aqui numa estrutura básica de um checklist de gerador? Começando pela base. Todo checklist de gerador precisa ter, primeiro, uma identificação completa do equipamento. Mas aqui não é só o nome do gerador e pronto. É fabricante e modelo, número de série, potência nominal, localização física, orímetro e data da última manutenção. Essas informações ajudam a rastrear histórico e acompanhar gastos de componentes ao longo do tempo. Depois disso, vem a inspeção visual, e aqui o olhar do técnico faz toda a diferença. Então você precisa observar se há vazamentos de óleo, combustível ou água, se há sujeira, ferrugem ou corrosão, se os cabos estão bem presos e sem trincas, se o gerador está limpo e bem fixado. E é claro, se o ambiente onde ele está instalado tem ventilação adequada. E aqui vai um detalhe que parece bobo, mas não é. Documente visualmente. Tira uma foto, anota o que viu, porque isso te salva lá na frente, principalmente se o equipamento der problema depois de novo. Depois da parte visual, vem a parte mecânica. E aqui a dica é, não confia na aparência. Tem coisa que só dá para perceber testando. Começa pelo sistema de lubrificação. Então confere lá o nível do óleo, observa se o óleo está limpo ou escuro demais. Se tiver limalha ou espuma, anota, pode ser sinal de desgaste interno e verifica se a troca está dentro do intervalo recomendado pelo fabricante. Depois, sistema de arrefecimento. Esse é um dos que mais dá dor de cabeça. Então checa o nível do líquido, o estado das mangueiras e correias e vê se o radiador está limpo e sem obstrução. Se o radiador estiver cheio de poeira ou óleo, o motor superaquece e o gerador desarma no meio da operação. E não esquece, tá? O reservatório de expansão precisa estar no nível certo. Abaixo disso, o sistema perde eficiência. O combustível é o coração do gerador e uma das causas mais comuns de falha é diesel contaminado. Na inspeção, observa lá o nível do tanque, se tem presença de água ou sujeira lá no fundo, a condição dos filtros de combustível e o estado das mangueiras e conexões. Se o diesel ficar parado muito tempo, ele cria borra e isso entope o sistema. Você sabe disso, né? Por isso é bom anotar há quanto tempo o tanque não é limpo ou abastecido, porque esses detalhes ajudam a definir a periodicidade da manutenção. Aliás, se você quiser ver como montar um checklist de verdade sem ter que começar do zero, a gente já preparou um kit gratuito aqui no Produtivo com 23 modelos de checklists em Word. Tem checklist de manutenção preventiva, corretiva, elétrica, hidráulica e de gerador também. Você pode baixar e adaptar com o nome do seu cliente, logo da empresa, com os detalhes que você quiser.
O link está aqui na descrição e vale muito a pena porque já te dá uma base profissional para aplicar. Agora vem a parte elétrica. Essa é a que mais exige atenção, porque pequenos descuidos aqui podem gerar uma falha ou até risco de acidente. Então verifica lá pra gente, tá? As conexões, terminais e isolamentos, se há aquecimento em cabos ou mau contato, condição das baterias, né, o nível da solução, oxidação, a carga, o painel de controle, então se os instrumentos estão funcionando e sem erro de leitura, e depois disso vem o teste de funcionamento. Aqui você liga de fato o gerador e observa tudo. Se ele parte normalmente, se o motor está estável, se o som é limpo e não tem aquelas batidas ou falhas, e se a tensão e frequência estão dentro do padrão. E anota o resultado de cada uma dessas medições. Essas informações ajudam o gestor a ver o comportamento do gerador ao longo do tempo. Agora, pensa aqui comigo. De que adianta preencher checklist se depois você não usa as informações para planejar a manutenção? Esse é o erro mais comum. O checklist é o registro do presente, mas ele serve para você planejar o futuro. Se você percebe que o mesmo gerador apresentou baixa tensão em 2 inspeções seguidas, ou vazamento de óleo na mesma peça, isso é sinal de padrão. E padrão é o que dá base para a manutenção preventiva. É por isso que a gente sempre fala por aqui. O técnico que sabe usar o checklist como ferramenta de análise vira referência na empresa. Porque ele não está só executando, ele está gerando inteligência para o negócio. E se você quiser estruturar mesmo esse acompanhamento direitinho, com cronogramas, periodicidade e tudo mais, a gente tem um material que vai te ajudar muito também. Esse é o kit Plano de Manutenção Preventiva em Excel que o Produtivo fez para você. Ele já vem com modelos prontos e um manual explicando passo a passo como montar o seu plano, definindo o que deve ser feito a cada tipo de inspeção e em qual intervalo. É gratuito, o link está aqui na descrição. Confere lá e não deixa de baixar e começar a aplicar na sua rotina agora mesmo. Mas assim, deixa eu te dizer, tá? Tudo isso que eu falei, checklist, plano de manutenção, histórico, pode ser feito no papel, é claro. Mas a verdade é que a rotina de campo é muito corrida. Você sabe disso, né? Papel molha, some, rasga e o dado se perde. É por isso que cada vez mais empresas estão digitalizando esse processo. E quando você digitaliza o checklist, tudo muda. Você ganha tempo, elimina retrabalho e transforma informação em dado real. No checklist digital do app do Produtivo, por exemplo, você consegue tirar foto, registrar localização automática, ler QR Code do equipamento, acompanhar a pontuação do checklist e até gerar relatório instantâneo. Tudo isso conectado ao cadastro de equipamentos e planos de manutenção que a sua empresa já criou. Ou seja, acabou o caos de papel e Excel solto por aí. Agora, o técnico preenche direto no app e o gestor acompanha tudo em tempo real. O melhor é que o Produtivo já tem um modelo pronto de checklist de gerador de energia com 15 tipos de respostas já configurados, desde campos de texto até fotos, QR Code e notas. Estou deixando um link aqui que libera 15 dias gratuitos para você testar. Confere lá. Gente, e para fechar, um bom checklist é o que garante a qualidade do serviço, protege o técnico e dá segurança para o cliente. Esse é o ponto de partida para qualquer plano de manutenção eficiente. E quando você começa a usar isso direito, percebe que não é só uma lista, é uma ferramenta de gestão. Serve para quem está com a mão na graxa e para quem está no escritório tomando decisão. Então baixa os materiais que eu deixei aqui embaixo, peça o modelo digital e começa a aplicar agora na rotina da sua empresa. Eu garanto que na próxima inspeção você vai sentir a diferença. E claro, se inscreve aqui no canal do Produtivo, porque toda semana tem vídeo novo para quem vive de manutenção e quer trabalhar com mais organização, segurança e profissionalismo. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!